O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Moin Moin, hallo, servus! Eu sou o Vitor Lederman e estou aqui mais uma vez para falar de Bundesliga, para falar de futebol alemão. Meus amigos, normalmente nos podcasts do meio de semana, para começar, a gente fala de Champions, né? E dessa vez a gente vai falar de Bundesliga, essa é a primeira diferença. E a segunda é que normalmente eu, por conta do fuso horário, não consigo participar dos podcasts de meio de semana, mas dessa vez me organizei aqui um pouquinho para a gente falar, né? E sempre lembrando, o mais importante nesse momento, fiquem saudáveis. Né? A gente ainda vai falar nisso melhor rapidinho no cast, mas a DFL, melhor dizendo, inclusive, adotou medidas mais restritivas em relação ao corona por conta do futebol, indo um pouco na mesma linha do governo alemão. Isso a gente não vai abordar aqui, mas é importante dizer, né? Porque os números na Alemanha até estagnaram no momento atual, só que estagnaram lá no alto, né? Então, esse que é o problema. Mas nada que se compare a como o Brasil está ruim. E para me acompanhar hoje aqui, eu tenho o grande especialista do Future, Vinícius Dutra. Tudo bem, Vinícius? Como é que tá tudo por aí? Fala, Vitor. Olá a todos. Tudo certo? Rodadinha de meio de semana, né, da Bundesliga. Então, jogo quase todo dia, né? Só não tivemos na segunda. Então, vamos aí para poder falar de futebol alemão. As rodadas finais estão chegando, né? Então, acho que cada ponto que um time conquista ou deixa de conquistar acaba sendo muito decisivo, né? Lá no final da temporada. Pois é, exatamente, né? E gostaria também, assim, de lembrar que esse episódio, normalmente no fim de semana, né, quando tem rodada cheia, a gente tenta fazer uma análise extensa, longa, muitas vezes dos jogos, bastante aprofundada. Dessa vez, por ser meio de semana, falando pelo menos por mim, acaba sendo um pouco mais difícil, né? Porque é o mesmo número de jogos divididos em só 2 dias, né? No fim de semana são 3, e tem trabalho também, né? Acaba que a gente não tem o tempo que a gente gostaria para se dedicar ao futebol. Então, talvez esse episódio ele seja um pouco mais rápido que o normal e com análises não menos qualificadas, mas também um pouco mais rápidas. E também, antes da gente finalmente começar, né, sempre agradecendo aí aos nossos padrinhos, aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR. Confere lá as notícias nesses dois sites, que eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, vamos aí falar dessa rodada de Bundesliga. Bom, começando então, vou fazer um paralelo com o futebol brasileiro, que a gente gosta de dizer que o Campeonato Brasileiro é onde o lanterna consegue derrotar o líder. Bom, na Bundesliga a gente teve o vice-lanterna ganhando do vice-líder, né, constituindo aí definitivamente uma surpresa. O Colônia ganhou do Leipzig aí chegando ao segundo jogo sem vencer, já tinha empatado contra o Hoffenheim no fim de semana, e agora pega também um adversário que, em teoria, era mais fraco, que inclusive apresentou um novo técnico recentemente, o Friedhelm Funkel, e acabou perdendo, né? O Colônia conquista 3 pontos importantíssimos aí nessa briga contra o rebaixamento. E eu sei, Vinícius, que você é um admirador de Friedhelm Funkel. O que ele mudou no Colônia para conseguir fazer ganhar de nada mais, nada menos do que o vice-líder? Ou se foi mais uma obra do acaso, se o Leipzig ganhou, enfim, o que você achou aí desse jogo? Vitor, o Leipzig ele perde pontos, né, importantes, né, enfim, já estava complicada mesmo a questão do título, mas foi um jogo que eu acho que confirma muito das debilidades do Leipzig numa temporada em que ele não tem um goleador em si, né, não tem aquele homem-gol que vai chegar só no ano que vem, né, com o Brian Brobey, muito provavelmente para ser esse cara, para ser lapidado, né, assim como foi o Timo Werner. E porque foi um jogo em que, novamente, o Leipzig teve
mais de 20 finalizações para marcar um gol. Né? Então, acho que quando um time tem mais de finalizações, marca um gol, eu acho que isso diz muito sobre a falta, né, de precisão. E foi um jogo que o time teve 70% de posse. Né? Então, o Funkel, basicamente, ele tem feito... Ele é muito conhecido também por conseguir ter um impacto inicial muito forte, né, nos seus times, né? Com o Düsseldorf foi assim, né? E as transições também é algo muito marcado. Então a gente viu novamente isso, a postura do Colônia, né? Muito mais passiva, defendendo os espaços, buscando as transições, e foi dessa forma que o time conseguiu, inclusive, marcar os gols. Né? Os 2 gols saíram em transição, o segundo sai até numa jogada de início, né, de bola parada, mas é um ataque mais rápido, com o Jonas Hector sendo muito importante, né, nessas finalizações. Então, acho que para o Leipzig, eu acho que é mais uma daqueles jogos em que o time tropeça porque falta aquela profundidade dentro da área, aquela peça que marque os gols, né? Coisa que era que a gente via muito através do Timo Werner, né? Enfim, vitória importante do Colônia, o Funkel fazendo até muito o que se espera dele, que é ter esse impacto inicial para fazer o seu time pontuar. Né? A gente viu em alguma dessas transições, né, alguns ataques do Colônia, um dos poucos, inclusive, aquelas combinações mais rápidas, né, que os times do Funkel sempre tem. Então achei isso muito interessante, importante vitória do Colônia contra um time muito forte, né, da Bundesliga. Isso é bem importante para conseguir a fuga no recenso da Bundesliga. Com certeza, né? Agora, uma curiosidade é a seguinte: o Funkel, pós-jogo, ele disse que ele basicamente está mantendo o trabalho do Guizdou, porque o Guizdou ele foi demitido 2 rodadas atrás, quando o Colônia vinha de resultados muito ruins, mas desempenhos até razoáveis para um time que estava na vice-lanterna. E o curioso é que era um time que tentava até ser mais propositivo do que o comum também para um time que é o vice-lanterna ou para o que estava sendo o Colônia até a primeira metade desse segundo turno. Né? Nesse jogo, o Funkel realmente muda a estratégia, faz, como o Vinícius muito bem disse, um jogo muito mais reativo e que dá bastante certo. Né? Bem verdade que cedeu muitas chances para o Leipzig, mas foi definitivamente mais cirúrgico lá na frente e conseguiu a vitória. Sobre o Leipzig, pelo menos, assim, é muito verdade o que você fala em relação à profundidade, Vinícius, e o Leipzig é um time que não tem tido isso. Dessa vez, ele até tentou, né? Ele colocou o Zorlot de início, como não vinha fazendo, mas mesmo assim faltou. Achei até que faltou um pouco, digamos que faltou um pouco menos em relação aos últimos jogos. O Leipzig conseguiu finalizar mais, conseguiu até chegar um pouco mais na área do Colônia do que chegou, por exemplo, contra o Hoffenheim no fim de semana, mas mesmo assim ainda é muito pouco diante do que a gente pode esperar aí dos touros vermelhos. Passando então para o virtual campeão, né? E já até faço a primeira pergunta aí para o Vinícius: será que o Bayern de Munique vai ser o campeão no sábado? Isso porque justamente o Leipzig perdeu, o Bayern de Munique abriu aí 10 pontos de vantagem, então uma vitória simples sobre o Mainz garante aí o que seria o 9º título consecutivo para o Bayern de Munique. O time ganhou do Bayer Leverkusen de maneira até relativamente tranquila, né? Fez 2-0, Choupo-Moting mais uma vez apareceu, Kimmich também mais uma vez apareceu para finalizar e fazer o seu gol. E o Bayern consegue um raro clean sheet, porque é até curioso, né? O Bayern de Munique conseguiu clean sheet contra os adversários mais improváveis recentemente. Contra o Leverkusen, contra o Leipzig e contra o Stuttgart com 1 a menos durante 80 minutos da partida. Fica aí talvez essa ironia aí. Mas enfim, Vinícius, o Bayern vai ser campeão no sábado, e o que você achou desse jogo aí também contra o Leverkusen? Tudo indica que sim. Eu acho que o Bayern de Munique ele facilitou muito, né, esse jogo. Os gols iniciais, né, eles facilitam muito. Acho que um grande jogo do Alaba, né, no centro do campo. Acho que fazia tempo, né, que a gente não vê um jogo nível zagueiro, né, do Alaba jogando no meio, né. E jogou muito bem. De novo, né, o Choupo-Moting aparecendo agora na área para marcar um golzinho, né, naquele bate e rebate. E também mais uma grande semana do Musiala, né? Musiala, para mim, foi um dos grandes destaques da vitória
contra o Wolfsburg, né, no final de semana, e novamente foi muito bem, né? E, inclusive jogando de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que isso diz muito também sobre essa capacidade, né? Essa versatilidade que ele tem, né? E, enfim, ele tem muito nessa tendência de aparecer sempre muito por dentro, né? Embora jogando, né, como esse extremo pela esquerda. De novo, né, jogando muito bem. Eu acho que é um jogador que a gente tem que acompanhar de perto, porque talvez ele possa formar uma dupla muito interessante com o Kimmich, né, lá na frente, uma dupla realmente de meio-campistas, né? Falta para ele ganhar um pouquinho de corpo, mas é normal, né? Um jogador de 18 anos, muito jovem, né? Enfim, o que chama muito a atenção nele é como ele é completo em termos técnicos mesmo, sabe? Em termos de passe, em termos de como sair muito bem das pressões, o trabalho que ele tem para trabalhar em espaço reduzido, a finalização, né? Inclusive, ele tem gol, já demonstrou isso na frontal, principalmente quando a bola acaba sobrando na frontal da área, ele acaba marcando gol, ou acaba conseguindo a finalização que dá um trabalho para o goleiro. Eu acho que o Bayern, com essa vitória, né, foi um domínio bem grande, né, no primeiro tempo, inclusive. O Leverkusen quase não finalizou no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, com o jogo mais encaminhado, o Bayern acabou até tirando um pouco o pé, né, do acelerador. O jogo até foi um pouco, entre aspas, mais equilibrado do ponto de vista estatístico, mas foi uma vitória muito tranquila do Bayern, né? Uma vitória meio que no automático. O time do Bayern de Munique, né, tem momentos que ele entra no automático, né? E eu acho que esse foi mais um desses jogos, apesar de ter sido contra um adversário que na teoria também é muito forte, né? Tem muita qualidade individual, né, o elenco do Leverkusen. Exatamente. Eu acho que não é nem que tem muitos jogos que o Bayern de Munique entra no automático. Eu acho que tem muitas temporadas que o Bayern de Munique entra no automático, né? Principalmente se tratando de Bundesliga. Chega ali naquele segundo turno, tem uma hora que o Bayern de Munique fala: tá bom, acabou a brincadeira agora. No primeiro turno eu ainda dei uma chance para vocês. Né? Isso aconteceu nas últimas 3 temporadas, mas agora chegou a hora de mostrar quem manda na Alemanha. E isso o Bayern de Munique faz com muita maestria. E, claro, fez isso mais uma vez justamente ganhando de um adversário que, pelo menos no papel, é qualificado. Né? Queria destacar, mais uma vez, você já falou muito bem do Musiala. Para mim, o Alaba foi o nome do jogo. Pena que ele está indo para o Real Madrid, pena para o torcedor bávaro, claro. Mas eu queria destacar um pouco mais o Choupo-Moting. É óbvio que assim, é chover no molhado dizer que o Choupo-Moting não está no nível do Lewandowski, porque não tem um atacante no mundo hoje, ou se tem, né, talvez um Benzema, enfim, mas definitivamente o Choupo-Moting não é esse jogador, mas ele vem definitivamente dando conta do recado. Ele fez 5 gols nos últimos 6 jogos, é um gol a cada 140 minutos, ou seja, uma média muito boa, que, cara, por um reserva do Lewandowski, tá mais do que bom, porque vamos lembrar, o Bayern de Munique não vai conseguir ter um reserva. Não é que não vai conseguir ter um reserva no nível do Lewandowski, não vai conseguir ter um reserva num nível um pouco pior do que o Lewandowski, porque ele não vai aceitar, qualquer jogador com mínimo de nível não vai aceitar ficar na reserva. E o Choupo-Moting não, ele tem plena consciência de que ele está léguas abaixo do polonês, e quando necessário está aí para fazer o que tem que fazer, né? Sim, não, eu ia completar, porque o Bayern de Munique, eu acho que a gente até conversou isso no episódio do meio de semana, no final do final de semana, né? Porque desde a chegada do Brasil, eu enxergo que o Bayern de Munique, em termos de elenco, sempre foi ficando muito mais fraco, em termos de estrutura, sabe? Era um elenco muito mal montado, ainda né? É um elenco mal montado, mas o core, né? A espinha é muito boa, né? Que foi montada antes da chegada dele. Então, ela existindo basicamente na Alemanha, ela serve para o Bayern se manter na soberania, né? Mas por grande parte, né, acho que desde a chegada do Lewandowski, ele nunca teve um reserva, né? Tanto que teve momentos em que ele reclamou. Teve um Sandro Wagner ali, né? Acho que foi realmente que era o reserva de mais nível, era o Sandro Wagner. Mas demorou muito até chegar o Wagner, né? Eu acho que demorou muito tempo. Tanto que o Lewandowski era um cara que jogava quase realmente todos os jogos. Né? Então faltava às vezes esse descanso para ele, né? Principalmente para as rodadas finais, né, de Champions, isso é muito importante. Se o jogador chega desgastado em abril e maio, né, nos jogos decisivos, ele vai acabar sentindo, né? Vai acabar não sendo tão decisivo, então não aparecendo tanto nos jogos. Então acho que o Choupo-Moting, a chegada dele é bem importante justamente por isso, porque
ele chega, assim como ele era jogador do PSG, em que ele era reserva, e ele tinha consciência de que ele era um reserva, ele chega com essa consciência de que ele é um role player, né? Que ele tá ali para ser o reserva, vai ser utilizado às vezes. E encontrar um jogador assim é muito difícil, entendeu? Porque realmente, quando ele tem bons números, boas médias, o cara vai querer sair, vai querer jogar, vai querer ser titular, né? Então acho que nesse ponto o Bayern foi muito bem em ter o Choupo-Moting, né? Encontrar um atacante que consiga marcar gols em poucos jogos, né? O bom momento dele é bem interessante, inclusive. Eu acho que até o jogo da volta contra o PSG, ele foi importante dentro da área ali, sendo um pouco, pelo menos, aquela peça de 9. Até quando entra o Javi Martínez, eu acho que até o time do Bayern perde muito da ameaça do 9 em si, né? Mas, enfim, eu acho que nesse período de lesão do Lewandowski, ele foi muito bem. Ele está entregando o que muitas vezes nem todo mundo entrega, né? Fora que, assim, é muito natural que o reserva seja inferior, né, ao titular. Qualquer time no mundo hoje, né? O Barcelona não tem um jogador à altura do Messi, o Real Madrid não tem um jogador à altura do Benzema no banco, entendeu? É meio que impossível ter. Então, eu acho que o Choupo-Moting tem sido bem importante como esse 9 reserva que consegue marcar gols em poucos jogos, né? Principalmente quando esse jogador é o Lewandowski, é o titular, porque o Lewandowski dificilmente se lesiona. Então, o 9 reserva quase não tem ritmo também, né? Então, acho que é bem importante esse bom momento dele. Perfeito, perfeito. Acho que é bem por aí mesmo. E só para falar do outro lado da moeda também, o Bayer Leverkusen, né, se o Bayern de Munique praticamente conquistou o título, o Bayer Leverkusen praticamente deu adeus a qualquer chance de chegar na Champions League da próxima temporada. E, cara, assim, óbvio que não dá, nem tem como fazer qualquer avaliação do trabalho do Hannes Wolff. Eu só acho que desde que ele chegou, ele não melhorou nada. Assim, ele tentou alguns estilos diferentes, alguns esquemas táticos diferentes. Ele tentou fazer alguma coisa, mas em termos de desempenho mesmo, não vejo uma grande melhora. Apesar de que resultado ele até trouxe, né? São 7 pontos em 4 jogos, não é péssimo. Mas acho que tem que melhorar muito para o elenco que tem esse Leverkusen. Leverkusen fazendo um péssimo segundo turno. Saindo, então, da briga pelo título, vamos falar agora da briga por Champions League. A gente tem 3 times brigando pela vaga na competição continental e os 3 ganharam nessa rodada, né? Os 3 ganharam. O Borussia Dortmund criou chance atrás de chance contra o Union Berlin e fez, entre aspas, só 2-0, porque poderia tranquilamente ter sido 3-4, apesar do Union Berlin ter colocado 2 bolas na trave. O Haaland, inclusive, perdeu muitos e muitos gols. O Frankfurt até começou capengando ali contra o Augsburg, permitiu uma outra chance, mas no final assegurou uma boa vitória por 2-0. E o Wolfsburg, num jogo em que Cohen Casteels brilhou, pegou até pênalti. O Wolfsburg lá na frente foi bastante efetivo, mais uma vez Weghorst marcando 3-1 para o Wolfsburg. E no momento, só para esclarecer, a gente tem a seguinte situação, né, em termos de tabela. O Wolfsburg tem 57 pontos, o Frankfurt tem 56 e o Borussia Dortmund tem 52. Só que no próximo sábado tem uma verdadeira final, porque tem Dortmund e Wolfsburg. Se o Dortmund vencer a partida, ele reduz a diferença para 2 pontinhos, faltando 3 jogos para terminar. No momento faltam 4, vai passar a faltar 3. Então eu jogo aí para o Vinícius, avaliando aí o desempenho, avaliando os times. Como que você vê aí? Wolfsburg e Frankfurt pela matemática? Você vê o Dortmund correndo por fora ou chegando com tudo para conquistar essa vaga na Champions League? O crescimento do Dortmund ele é realmente preocupante para o Wolfsburg e para o Frankfurt, né, porque não permite muita margem, né, para falhas, né, para derrotas. Né, e principalmente porque na rodada do final de semana os dois acabaram perdendo, né? O Frankfurt foi importante porque o Frankfurt não jogou bem, né, nesse jogo de meio de semana, jogou bem mal, mas o que interessa é que venceu. Acho que isso é bem importante, principalmente depois de uma goleada, né, em que o time sofreu, onde o Gladbach, que também não vinha assim, num grande momento, conseguiu uma goleada ali. E então, assim, eu acho que vencer de uma maneira
logo na sequência, e por isso que é bem importante às vezes esses jogos de meio de semana, justamente para não assimilar muito, né, a goleada, não ficar pensando muito nela. E para o Frankfurt foi importante nesse sentido, né? O time pontuar logo na sequência, vencer logo na sequência, e o Wolfsburg ele fez um jogo que também, né, depois do 2-0 acabou sendo muito, muito tranquilo, né, para o Wolfsburg, porque o Schlager faz o gol logo no início ali, aí depois tem o pênalti, e aí depois na sequência tem o segundo gol, né, o 2-0. E aí depois está muito, muito encaminhado. Um jogo também, poucas ocasiões, né, um jogo de ocasiões bem, bem baixo, que o Wolfsburg teve, mas acho que é normal, partindo do próprio Wolfsburg, que é um time muito sólido defensivamente, mas uma vitória importante novamente contra o Stuttgart. Né? O Stuttgart em casa não assusta tanto, e o Borussia Dortmund, por sua vez, eu acho que foi um time que novamente começou mal o jogo. Eu acho que o Union Berlin tem ali umas 2 chances logo de início, né, do jogo. O Kahn dá um presente, né, por ali para o ataque do Union Berlin. Agora eu não estou lembrando quem foi que aproveitou a chance e botou na trave. Isso. São 2 chances logo muito no início, assim, sabe? Assim como foi contra o Werder Bremen, né? Também no final de semana e assim na temporada inteira, eu acho, basicamente, né? O time começa mal, mas ele vai se ajustando, né? Parece um carro a álcool, né? Que precisa esquentar para ir. Porque realmente, depois que o time do Borussia Dortmund começou a criar suas chances, ele realmente foi muito superior ao longo do resto do jogo, né? Daí acabou marcando gol logo só lá no final, mas levou o jogo de uma maneira até mais tranquila. Então acho que, novamente, é importante para o Dortmund essa pontuação. Vem de 2 jogos seguidos em casa, né, na Bundesliga. Isso às vezes é muito difícil para um time que joga de maneira consecutiva em casa, às vezes empata vence outro, ou perde vence outro, né, às vezes não é tão fácil assim vencer os 2 jogos de sequência, mas aproveitou, né, a tabela favorável e venceu. Então acho que agora vai para esse jogo decisivo contra o Wolfsburg, né, encarando realmente como uma final, porque se vence esse jogo, eu acho que ele também coloca uma certa pressão mental no Wolfsburg para os jogos na sequência, né? Então acho que o Wolfsburg meio que não vai ter mais margem para falhar, né? Então assim, não é nem que ele pode ser ultrapassado pelo Frankfurt, né? Pode ser ultrapassado pelo Frankfurt e pelo Dortmund, e aí ficar fora da Champions, sendo que o time teve bem colocado nas primeiras 4 posições em quase toda a Bundesliga. Então acho que seria bem decepcionante. Então acho que esse jogo vai ser realmente bem decisivo. Mais um revés para o Dortmund num jogo decisivo, porque vamos lembrar que o time perdeu há uns 15, 25 dias atrás para o Frankfurt, né, jogando em casa. Também era um jogo muito importante para colar, né, naquela turma de Champions. Então acho que sim, se o Dortmund perde esses 2 jogos, né, se a gente olhar para esse recorde dos jogos diretos, e o time perde esses 2, né? Se o time perde esses 2 jogos diretos, fica muito complicado pensar em Champions não conseguindo vencer nem ao menos um desses. Então, esse jogo para o Dortmund ele é chave, né? Ele vai decidir muito o que vai acontecer com o time na próxima temporada. Já que você falou nisso, vou até passar a tabela aqui dos 3 times para chegar à seguinte conclusão. O Frankfurt é o time que desses 3 é o que tem mais chance de chegar justamente pela tabela. Porque olha só, o Wolfsburg, ele pega o Dortmund em casa, depois pega o Union Berlin de novo em casa, aí sai para jogar contra o Leipzig e na última rodada enfrenta o Mainz em casa. O Frankfurt, ok, tem um jogo relativamente difícil contra o Leverkusen fora de casa, mas depois Mainz em casa, Schalke já rebaixado fora e Freiburg em casa. Freiburg que não briga por mais nada. E o Dortmund, esse jogo bem dificílimo contra o Wolfsburg fora de casa. Depois recebe o Leipzig, ok, que o retrospecto contra o Leipzig é bom, mas a gente está falando do vice-líder. Aí depois sai para jogar contra o Mainz. O Mainz vai ser aí o time-chave, né, desses 3 aí. Já vai enfrentar os 3, pode ser o fiel da balança. E na última rodada, o Dortmund recebe o Leverkusen em casa. Então, a tabela do Wolfsburg e do Dortmund, ela tem adversários bastante
ingratos, eu diria, enquanto o Frankfurt tem uma tabela um pouco mais tranquila, né? Então, acho que nesse sentido o Frankfurt desponta como um favorito. E aí, né, já dando palpite, o Frankfurt vai ficar com uma vaga e aí não tem jeito. O outro vai ser o vencedor desse confronto da próxima semana, do próximo fim de semana, entre Dortmund e Wolfsburg, sendo que o Wolfsburg joga pelo empate, digamos assim. Sim. Agora... Eu até tenho uma coisa para falar, que porque assim, a questão do Frankfurt é que o Frankfurt, a vaga pode acabar caindo para ele justamente porque Dortmund ou Wolfsburg é quem vão acabar indo, né? Então vai acabar sobrando para ele. Acho que o Leverkusen não tem como chegar ali. Acho que ele não é um time que consegue dar essa segurança, né? De que vai ser regular ao ponto de chegar na última rodada, imagina, decidindo uma vaga de Champions com o Dortmund. Então acho que essa vaga ela vai acabar indo para o Frankfurt, né? E pode até dar essa liberdade para o Frankfurt, essa margem um pouco maior do próprio time falhar, embora hoje, né, na tabela ele esteja atrás, né, do Wolfsburg, mas é muito mais uma questão de situação, né? Principalmente porque o Wolfsburg vai acabar jogando contra o Dortmund, enfim. A tabela do Dortmund também não é tão simples, né? Principalmente porque o Dortmund, às vezes, ele mesmo cria o problema, né? Como a gente fala, o time que tem problemas muitas vezes para entrar nos jogos, né? Às vezes faz bons segundos tempos, né? Mas são segundos tempos seguidos de primeiros tempos muito ruins, às vezes, onde o time acaba tomando gol, onde se transforma, né, num drama, um ataque contra a defesa. Então, é nisso que o Dortmund tem que tomar cuidado. Fora que, assim, esse jogo contra a União Berlim ficou muito marcado pelas finalizações erradas do Haaland também, né? Não tem tido jogos, principalmente em casa, né? Ele não tem jogado bem em casa faz alguns meses. Então, esse jogo aí ficou muito marcado pelo jogo em que ele mais perdeu finalizações, inclusive, né? Desde que ele chegou lá no Dortmund. Eu vou até dar números para você, Vinícius. Os gols esperados do Dortmund foram mais de 6 gols esperados, 6,37. E só do Haaland foram 3, 2,98 para ser mais preciso. E ele fez 0, né? Não fez nenhum, no caso. Então, realmente, não estava com o pé na forma, do jeito que a gente acostumou a ver. Apesar do que, eu acho que em termos de geração de jogo, ele foi bem até. Né? Assim, ele participou muitas vezes da construção de jogo, né? Gerou as próprias chances. Então, nisso ele tem algum mérito. Digamos que num jogo normal ele teria feito 2 ou 3 gols nessa partida, né? Então fica aí esses números. Bom, agora a gente tem que falar do assunto chato, né? Aliás, o torcedor do Dortmund vai gostar, né? Porque o Schalke foi rebaixado, matematicamente rebaixado. Na verdade, o Schalke já estava rebaixado, acho que desde ali do final do primeiro turno a gente já sabia que isso ia acontecer. Agora só o que aconteceu é que a matemática confirmou isso, né? Confirmou essa queda. O Schalke perdeu para o Arminia Bielefeld, que é um time que precisava demais do resultado, né? Tava brigando aí contra o rebaixamento e caiu. Bom, só também um fato lamentável, né? Que talvez você já tenha ficado sabendo, amigo ouvinte, aqui na volta de Bielefeld, o ônibus do Schalke chegou a Gelsenkirchen. E foi recebido de maneira não muito amigável pelos torcedores, né? E vale dizer que é o seguinte, os jogadores, eles optaram por ir falar com os torcedores que estavam ali reunidos. Eles imaginaram que os torcedores só iam gritar uma coisa ou outra, reclamar, e que depois eles poderiam voltar para o ônibus de maneira tranquila. Começou até dessa maneira, só que em um determinado momento a torcida partiu, digamos, para as vias de fato. Ninguém ficou gravemente ferido, acho que ninguém ficou nem sequer ferido, mas os jogadores do Schalke, pelo que rola na mídia alemã, ficaram bastante traumatizados. O Asamoah, que não é jogador, mas é dirigente, é um ex-jogador, ele deu uma entrevista chorando, assim, de susto mesmo com o que aconteceu. Enfim, eu até falei isso no Twitter, né? A torcida na Alemanha, ela é exemplo para o mundo, na minha opinião, em relação à briga, em relação a se colocar socialmente, né? Agora, em todo esse contexto aí da Superliga, eu acho que se não fossem as torcidas alemãs,
talvez isso teria um fim diferente, não porque as torcidas alemãs tenham protestado, mas porque nem precisou isso, porque os seus dirigentes já sabiam que se aderissem à Superliga, não ia, enfim, não ia ser, os torcedores iam quebrar o clube, basicamente. Então, muitas vezes a gente elogia aqui as torcidas da Alemanha, mas não vamos ser ingênuos também de achar que tudo é um mar de rosas, que tudo está mil maravilhas, não. Também tem exemplos negativos e, infelizmente, a gente viu um deles na terça-feira. Vinícius, voltando para o campo, você acha que o Schalke consegue o que os alemães chamam de Wiederaufstieg, ou seja, a promoção, vão ser promovidos de maneira imediata, ou vai hamburgar, digamos assim, vai precisar de algumas temporadas na segunda divisão até, quem sabe, um dia voltar para a primeira? Cara, é complicada a situação do Schalke, porque assim, muita gente não deve entender como que o time que estava jogando a Champions até pouco tempo e que até fez um bom início de primeiro turno ali com o Davi Wagner, conseguiu cair de uma maneira tão meteórica, né? Mas só que o Schalke, desde muito tempo, em termos de estrutura de futebol, eu falo até mais da diretoria, ele está numa situação caótica, né? O time contratou lá atrás o Christian Heidel justamente para ter um pouco mais de entrar num rumo, né? E no fim ele sai do clube um pouco mais de... Não durou tanto tempo, durou acho que 2 anos e meio, ou 3 talvez, e ainda saiu falando que não tinha tanta autonomia, né? Ou seja, o cara que mais importante da diretoria, que precisa ter autonomia para trabalhar o clube, principalmente depois de 2 décadas de tanto mérito, né? Num time que não existia, que era o mais, enfim, e o cara sai dizendo que não tinha uma autonomia, que tinha muito problema interno. Então, assim, eu acho que se escancara muito o que é o Schalke, sabe? Desde muito tempo. Então, eu acho que o Schalke ele se assemelha muito ao Hamburgo nesse sentido, de ser uma esculhambação em termos de instituição, né? O Schalke ele tem uma coisa que, a seu favor, o que pode ser muito importante na próxima temporada, que é tentar construir um elenco barato a partir da base, né? Porque a base do Schalke é muito boa. Provavelmente a melhor da Alemanha, uma das melhores da Europa. Então, assim, construir um time mesclado, obviamente, com jovens e com jogadores baratos, né, ou por empréstimo, e esses jogadores sendo um pouco mais experientes para jogar a segunda divisão, vai ser importante para o Schalke. Só que o Schalke ele precisa entrar nesse rumo, porque não adianta ter a base, né? Porque muitos jogadores que surgem nessa base nem querem mais ficar no clube, como foi o caso do Goretzka, como foi o caso do Sané, enfim, o Max Meyer lá atrás também, enfim, vários jogadores muito talentosos parece que não querem ficar no Schalke. Então, acho que o time tem que utilizar muito bem essa capacidade de conseguir desenvolver muito bem os jogadores para manter eles pelo menos o máximo que der, né? E não deixar se tornar um ambiente muito tóxico, porque é o que aparentemente se torna, porque todo jogador que fica mais ou menos 2 anos e meio já no principal time busca sair do Schalke, sabe? Eu acho que isso é bem caótico para um time, é bem triste também, sabe? E o Schalke ele tem ao seu favor isso que eu citei, a base e a capacidade de conseguir construir um elenco barato na segunda divisão, porque obviamente cair, né, principalmente de uma maneira direta, né, tem seu impacto financeiro, então acho que o time vai ter que ir por esse caminho, mas o Schalke acho que vai ter que buscar uma reestruturação de futebol, né, principalmente na sua diretoria de futebol mesmo, e encontrar um rumo, esse é o rumo. Eu acho que o time tem o início para isso, tem a pedra fundamental que eu acabei de dizer, a base facilita muito. Se o time tem a base, já é meio caminho andado, só que o time também precisa construir um caminho, né, para que o time realmente se desenvolva como time, né? Não seja a bagunça que foi nos últimos anos o Schalke. Eu acho que outra coisa que o Schalke tem a seu favor, apesar da gente ter dado agora um exemplo ruim em relação à torcida, mas é a sua torcida, né? A gente está falando de uma torcida de massa muito grande, um time assim que tem uma torcida absurdamente apaixonada, assim, eu posso falar com conhecimento de causa, porque tô perto de Gelsenkirchen, né? Não é assim, não é qualquer torcida, definitivamente não é qualquer torcida, é uma torcida diferente,
que apoia o time o tempo inteiro quando está no estádio. Já tive essa experiência também. E acho que nisso o Schalke, concordo com tudo que o Vinícius falou, né, em relação à base, mas nisso definitivamente o Schalke tem também um porto seguro. E vamos lembrar, não é a primeira vez que o Schalke cai, né? Já aconteceu há mais de 30 anos atrás. E queria também rapidinho falar sobre o adversário do Schalke, o Bielefeld, né? Porque o Bielefeld conseguiu uma vitória importantíssima. O Bielefeld teve uma clara melhora depois que saiu o Uwe Neuhaus. É curioso isso, porque quando saiu o Uwe Neuhaus, a própria torcida do Bielefeld protestou contra isso. E realmente, no primeiro olhar, não parecia uma medida muito, muito astuta da diretoria, mas a grande verdade é que o time melhorou. Porque nos últimos 6 jogos de Neuhaus, a média de gols sofridos era mais de 3 por partida. E agora, quando o Kramer, novo técnico, com 7 jogos, ele tomou 3 gols em todos esses 7 jogos. Tudo bem que os adversários eles foram relativamente mais fáceis, mas mesmo assim não deixa de ser uma clara melhora. O time nesse período conseguiu 3 vitórias, 2 empates, 3 vitórias, 3 empates e só uma derrota que foi para o Leipzig, ou seja, uma derrota completamente normal, e mesmo assim só por 1-0. E justamente nesses jogos contra adversários diretos, né, contra Mainz, contra o Schalke, que dá para dizer que não era exatamente mais um adversário direto, mas de todo jeito era um time que está aí na zona do rebaixamento. O Arminia conseguiu pontuar e agora está aí, né? E aí, diga-se de passagem, os times que estão brigando para não cair, eles estão em boa fase. A gente está vendo, né, o Colônia acabou de ganhar, é verdade que não ganhava há muito tempo, mas como eu falei, o desempenho era ok. O Arminia, eu acabei até de detalhar melhor. O Mainz está numa fase sensacional. O problema está no Hertha Berlim, que não está jogando, a gente vai falar agora um pouco melhor, e também o Werder Bremen, que a gente vai falar. Né? E aí esses 2 times que estão numa situação mais complicada, mas no caso do Bremen a matemática está a favor, por exemplo. Então, enfim, vamos ver como é que vai ser essa zona de rebaixamento. Essa sim, se o título já está definido, se mesmo a Champions League, talvez a gente veja até algum encaminhamento para a zona de rebaixamento. A única certeza é justamente que o Schalke caiu, mas tirando isso, não tem como saber mais nada. Né? E agora falando... E o Vitor, o Hertha que se deu mal, porque, né, isolado ele vai voltar muito provavelmente na zona de rebaixamento e vai ter que correr, né? Vai ter que correr contra o tempo, vai ter que... Primeiro que os caras vão voltar completamente sem ritmo, né? Então acho que isso vai ser complicado pro Hertha e vai ter que chegar numa situação de que, tá, ok, estamos com vários jogos a menos, mas não adianta só ter os jogos a menos, né? Tem que confirmar, vencer, para sair da situação que tá. O time até pode, inclusive, sair da zona de repescagem, né? Mas é complicado, não vai ser tão simples assim, né? Principalmente com a crescida do Colônia, do Arminia, enfim, tem o Bremen ali, que eu acho que, como tu acabou de dizer, vai acabar saindo por ocasião, né? Mas o Hertha se colocou, né, se colocou não, né? Mas ele acabou estando numa situação complicada quando ele acabar voltando, né? Eu vou justamente pegar o teu gancho, Vinícius, e falar agora justamente dos outros jogos que a gente ainda não passou, começando justamente pelo jogo do Hertha. Aí você pode dizer assim, como assim? Mas o Hertha não jogou. Então, quero justamente contextualizar a situação, né? O Hertha não jogou no fim de semana, teria jogado com o Mainz, que é um adversário direto. Agora, ontem teria jogado com o Freiburg, e no fim de semana jogaria com o Schalke e também não vai jogar. Foram 3 jogos por conta aí do surto de Covid que teve no elenco, incluindo aí o técnico. E aí, por conta disso, vai ter que jogar. E aí saiu hoje, inclusive, vão ser 6 jogos em 20 dias. Então, definitivamente, a situação não é boa. Tá parecendo, aqui no Brasil, tá parecendo o Red Bull Bragantino. Pois é. Tá nesse nível, né? Tá realmente nesse nível. Não, e o primeiro jogo, o Hertha vai ter 3 dias de treinamento. Porque vale lembrar o seguinte, não é que o Hertha não tá jogando, mas está treinando, então a parte física está sendo trabalhada. Não, assim, o time está em casa, ok. Os jogadores até devem estar lá na bicicleta ergométrica, fazendo seus exercícios. Não tenho dúvida de que o preparador físico está dando orientações, mas não dá para comparar, né? Assim, um treino
presencial com o que os jogadores estão fazendo em casa. Então, o Hertha numa situação muito complicada. E aí eu queria detalhar também que hoje a DFL, eu até falei no início do cast, né, instituiu que todos os times, a partir do dia 3 de maio, vão ter que fazer pequenas bolhas, né, digamos assim. Eles vão ter que ficar em concentração, cada time na sua concentração. Tradução talvez possa ser campo de treinamento. Quando os times fazem pré-temporada, é assim que se denomina, por exemplo, que foi como a DFL denominou o que vai acontecer agora, né? Trainingslager. Que seria basicamente, vão ser, digamos, no caso da Bundesliga, 18 pequenas bolhas para evitar que haja contaminação. Por que isso? Porque se acontecesse nas últimas rodadas agora, a partir do dia 3 de maio, algo que aconteceu com o Hertha, simplesmente não ia ter como terminar a Bundesliga. Basicamente isso. Porque assim que acabar a Bundesliga tem Euro, e aí os jogadores precisam se apresentar, enfim. Então, simplesmente não. Tem os jogos de playoff ainda também, né? Então, assim, simplesmente não teria calendário, né? Então, como eu falei, o Hertha numa situação bastante complicada. Também por conta disso, mas claro, por toda a campanha ruim que vem fazendo. E aí ficou faltando o jogo do Bremen e do Mainz, né? O Mainz venceu por 1-0 fora de casa. Uma vitória merecida do Mainz, tranquila, jogando mais no contra-ataque. O Bremen tentando ser um pouco mais propositivo, mas não deu muito certo, porque quando o Bremen, nessa temporada, assim, tentou, basicamente não funcionou, salvo raros momentos. O Bremen chegou à 6ª derrota seguida e, inclusive, foi ultrapassado pelo Mainz. O Bremen, nesse momento, ele está só 1 ponto. Não, ele está 4 pontos, melhor dizendo, à frente do Hertha. Mas com 2 jogos a mais, justamente por conta de tudo isso que eu falei. Então, desses times aí todos, o Bremen, na minha opinião, é o time que tem o pior desempenho do momento. Né? E eu não estou falando nem do resultado, não. O resultado, obviamente, é o pior, porque né, é o que a tabela mostra, né? São 6 derrotas seguidas. Mas o time está jogando mal. Isso que é o grande problema, justamente num contexto em que os seus adversários estão melhor. E o Mainz é o oposto, né? O Mainz é o 5º do retorno. Né? O Bo Svensson definitivamente deu um jeito nesse time. O problema é a tabela, né? A gente comentou agora há pouco, são 3 adversários bem complicados. E o outro jogo, né, o jogo que o Gladbach abriu 2-0 no primeiro tempo, mas mesmo assim sem jogar bem. A fala do Hoffmann no intervalo foi mais ou menos assim: nossa, como que a gente está conseguindo vencer esse jogo? E o Marco Rose, técnico, deu o famoso esporro na equipe, mesmo vencendo, só que o time conseguiu piorar e acabou sofrendo a virada por 3-2. O Hoffenheim, que não ganhava 6 partidas, ganha, afasta qualquer mínima possibilidade que tinha de rebaixamento, se consolida aí no meio da tabela, e o Gladbach dá adeus a qualquer chance de classificação para a Europa League. Vinícius, algum comentário aí desses 2 jogos? O jogaço que fez o... Quer dizer, assim, é curioso porque o Hoffenheim ele vem de uma sexta-feira em que ele jogou muito bem defensivamente contra o Leipzig, mas ele não fez nada ofensivamente, né, no jogo. Principalmente no primeiro tempo, onde só teve uma finalização. No segundo tempo também, né, ainda mais porque foi um cenário muito mais de ataque contra a defesa, contra o Leipzig. E nesse jogo é curioso porque o time realmente fez gols e os 2 primeiros gols eles saem meio que na marra, assim, sabe? Não são gols bonitos, né? Mas que são gols que surgem aí de cruzamentos, né? O time do Gladbach defendeu muito mal, né? A área é curioso porque defensivamente jogou muito bem contra o Frankfurt no final de semana, mas assim, é natural, porque esses jogos de meio de semana são complicados e geralmente tem alguns resultados que são meio malucos, né? Então acho que esse foi um desses, principalmente considerando os problemas ofensivos, né, que tem o Hoffenheim nessa temporada, um time que tem essa dificuldade às vezes para marcar gol, enfim, empata bastante, enfim, é um time que tem esse problema, mas conseguiu a virada. Grande jogo do Kaderabek, né, principalmente com a participação dele em 2 gols. Então, importante porque é curioso esse contraste, né? O time vem de vários jogos, mas sobretudo de um jogo no final de semana, né? Contra o Leipzig, na sexta, em que faltou muito repertório ofensivo, né? E já logo no jogo do meio de semana contra um adversário que também, em tese, é muito forte, né? Que é o Gladbach, o time conseguiu
uma virada depois de estar começando perdendo por 2-0. Então, foi esse contraste em termos de gols, né? Se num jogo faltou gol, no outro sobrou bastante. Então, acho que foi curioso por esse sentido. Pois é, bom, com isso então a gente consegue encerrar aí. Acho que cobrimos bem aí esses 8 jogos que aconteceram nessa rodada. Vamos agora então ouvir o que o Thiago Barbosa tem a dizer sobre a segunda divisão, que também teve rodada nesse meio de semana. Olá, pessoal do Chucrute FC, quem está falando é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nessa 30ª rodada da Zweite Liga, exceto os jogos entre Hamburgo e Karlsruhe, que jogaram no dia 29 de abril, e Rostenkiel e Sandhausen, que está marcado para o dia 4 de maio. Vamos lá o que aconteceu nessa 30ª rodada. Na terça-feira, o Erzgebirge recebeu o Nuremberg e a equipe da Baviera venceu pelo placar de 1-0. O vice-líder Greuther Fürth recebeu o Eintracht Braunschweig e os Trevos venceram por 3-0. O Lanterna Augsburg Kickers recebeu o Darmstadt e os Lírios venceram por 3-1. Cedar Dursum chegou a 18 gols, sendo vice-artilheiro do campeonato. Nos jogos da quarta-feira, o Fortuna Düsseldorf recebeu o embalado São Paulo e a equipe de Uwe Rosler venceu por 2-0. O Hannover 96 recebeu o Jan Regensburg e a equipe da Baixa Saxônia venceu por 3-1, quebrando o jejum de 9 partidas sem vitória. O outro jogo que aconteceu na quarta-feira, o Heidenheim recebeu o atual líder Bochum e os camundongos venceram por 2-0. O Paderborn recebeu o Osnabrück, que luta contra o rebaixamento, e ficou no 2-2. A classificação atual ficou assim: o Bochum na liderança isolada com 60 pontos, seguido do vice-líder Greuther Fürth com 54 pontos, terceiro colocado o Hamburgo com 50 pontos, com 2 jogos a menos. E na zona de rebaixamento, o Osnabrück com 27 pontos é o 16º, seguido do vice-lanterna Sandhausen com 25 pontos e o lanterna Augsburg Kickers com 20 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nessa 30ª rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, Thiago, como sempre aí nos informando sobre a segunda divisão, que está também aí chegando ao seu final, como ele bem disse aí, o Bochum com muito boas chances de subir para a primeira divisão. Seria legal ver aí o Bochum, porque é mais uma cidade aqui perto de onde eu moro, representada em nível nacional na elite, né? E no futebol feminino aí não tivemos rodada no meio de semana. Então já jogo aí para o Vinícius. Vinícius, teu gol da rodada, teus 3 jogadores de destaque. Dois destaques, o gol da rodada, assim, acho que foi uma rodada que não teve tantos gols bonitos, né? Mas eu fico com o do Klose, né? A gente estava comentando isso até antes de gravar. E os meus destaques fica também um jogador do Arminia, que é o Hitsudoan. Acho que para mim ele foi muito bem no jogo. Acho que o Klose ele aparece em várias ocasiões, né, do Arminia, mas né, enfim, algumas ele perde, outras ele faz, enfim, ele é meio desajeitado às vezes em alguns lances, mas eu achei o Duan jogando demais. Acho que foi o melhor jogador do time na partida. Eu voto no Alaba, né, pelo jogo que fez contra o Leverkusen. Eu ia votar de novo no Musiala, mas eu acho que o Alaba ele foi mais importante, né? E o meu terceiro jogador é o Jonas Hector. Acho que foi um jogador bem importante contra o RB Leipzig. Perfeito. Então você ficou com Doan, Alaba e Hector, é isso? Isso. Perfeito. Eu dois dos que você escolheu também escolhi, o Alaba e o Hector. O Hector, aliás, nesse Colônia, tá jogando muito bem. Ele já vinha bem, só que ele não estava conseguindo fazer gol. E dessa vez o gol saiu. E o meu terceiro jogador é o Kaderabek, que participou aí dos 2 gols pelo Rotterdam. Eu fiquei muito em dúvida em botar o Kaderabek, mas acho que a partida do Duan também foi boa. Eu fiquei assim, boto quem, né? Aí fiquei muito na dúvida, mas o Kaderabek, tanto que até mencionei, né, no comentário ali, jogou demais mesmo, foi importante, participou de 2 gols do Hoffenheim, né, na virada, foi um jogadoraço. Tem jogado bem, né? Tem jogado bem. Faz bastante tempo. Meu gol da rodada, vou com você, Vinícius. Kloes, do Arminia Bielefeld, golaço ali de fora da área. Pegando bem, né? Gol de fora da área, muitas vezes acaba no mínimo saindo como candidato a gol da rodada, como você bem disse, numa rodada que não teve tantos gols bonitos, acaba se sobressaindo.
Bom, então com isso aí a gente encerra. Agradeço demais ao Vinícius pela participação. Um episódio, como eu disse, talvez um pouquinho mais curto do que o normal, rodada no meio de semana. Lá no fim de semana a gente volta. A gente volta aí com mais uma rodada, talvez com um tempinho a mais para falar dessa não Superliga, saída do Flick, enfim, vamos ver se cabe tudo isso. Um grande abraço a todos e valeu!